Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são, respectivamente, 6 e 2, qual é a área do retângulo ABCD? Então ele te dá que o triângulo BCQ tem área 6 e o triângulo QCP tem área 2. Agora a gente quer saber qual é a área do retângulo ABCD. Então a estratégia aqui vai ser calcular a área desse triângulo AQB, esse aqui. Se a gente souber calcular essa área, então somando com 6 aqui desse triângulo do lado, a gente vai ter a área de metade do retângulo. Aí basta multiplicar por 2 para ter a área do retângulo. Agora, a primeira coisa que a gente nota em relação a esse triângulo aqui, AQB, é que ele é semelhante ao pequeno que está aqui em cima, que é o QCP. Porque esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, então eles têm que ser iguais. E esse aqui, que é cortado pela diagonal, são alternos internos, então tem que ter a mesma medida. E o mesmo vale para o ângulo que sobrou aqui, vai ter que ter a mesma medida que esse ângulo aqui, B. Portanto, a gente vai ter aqui o triângulo QAB é semelhante ao triângulo QCP. E como a gente quer descobrir a área do QAB, basta a gente descobrir agora qual é a razão de semelhança, porque a gente já sabe a área do triângulo menor, que é 2. Se a gente souber qual é a razão de semelhança, a gente pode comparar as áreas. Então esse triângulo aqui tem área 2. Vamos escrever aqui como A, o lado desse retângulo, e B como a base desse triângulo aqui, esse segmento PC. E aí vamos chamar de X, a altura aqui desse triângulo menor, e de Y, a altura do triângulo maior aqui. Agora se a gente olhar para o triângulo PCB, que é a soma desses dois triângulos que ele deu, um de área 2 e um de área 6, a gente sabe que a área do PCB, do triângulo PCB, vai ser igual 2 mais 6 igual 8. E qual é a base e qual a altura desse triângulo? A gente pode usar A como base aqui, B como altura, então 8 é igual a A vezes B dividido por 2. Então isso implica que a gente pode isolar aqui o B, então B vai ser igual 8 vezes 2, 16, divididos por A. Então a gente sabe que o B pode ser expresso em função do A aqui. Então sabendo esse valor de B, o que a gente pode deduzir ali? A gente sabe que 2 é igual a área do triângulo QCP, que era o triângulo menorzinho, e isso é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então é 16 sobre A, que é a base, vezes a altura, que é X, dividido por 2. Então isso aqui dá quanto? 16 por 2 dá 8, então fica 8x dividido por A. E agora a gente pode isolar o x, então a gente tem 2 igual 8x dividido por A, equivalente a 8x igual a 2A, e equivalente a x igual 2A dividido por 8, então fica A dividido por 4. Então a gente consegue também a altura x em função de A aqui. Esse xzinho aqui vai valer A sobre 4. E aí o y é o que sobrou aqui para dar o lado do retângulo. Ou seja, aqui a gente tem o y e vai ser A menos A sobre 4. Então a gente tem y igual a A menos A sobre 4. Isso é o mesmo que 3/4 de A. Tá, e tudo isso serviu para quê? Serviu para a gente descobrir exatamente qual é a razão de semelhança que a gente queria entre os triângulos. Porque a gente tem ali que x é a altura do triângulo, esse triângulo aqui, QCP, tem altura x. E o triângulo QAB, que a gente quer descobrir a área, tem altura y. Então, qual é a razão de semelhança agora? Basta dividir, fazer y dividido por x. Mas a gente acabou de descobrir que y é 3/4 de A, 3/4 de A, e x é A dividido por 4. Então isso é o mesmo que fazer 3/4 de A vezes o inverso de A sobre 4, que é 4 sobre A. Então aí cancela o A e fica, cancela o 4 também, fica 3. Ou seja, y dividido por x é 3. E essa é a nossa razão de semelhança entre os triângulos aqui. Então todos os lados do triângulo QAB são 3 vezes o lado correspondente do triângulo QCP. E a altura também. A altura y é 3 vezes a altura x.
Tá, e agora qual vai ser a área então do triângulo QAB? Então a gente vai ter área do QAB, a gente pode escrever como a base, AB, a medida do segmento ali, AB, vezes a altura, que é Y, dividido por 2, fórmula da área do triângulo. Agora que nem eu falei, o AB, como a gente sabe agora a razão de semelhança, que é 3, então o AB tem que ser 3 vezes o PC. Então AB a gente pode trocar por 3 vezes PC. E o Y, que é a altura desse triângulo, é 3 vezes X. Então aqui pode substituir Y por 3x. Tudo isso dividido por 2. Agora isso aqui vai ser igual 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 9 vezes PC vezes x dividido por 2. Que é igual 9 vezes... Vou colocar isso aqui separado só para deixar claro que PC vezes x dividido por 2 é exatamente a área do triângulo pequeno ali, o QCP. Então isso aqui é 9 vezes a área do QCP, que é 2. Então isso aqui é 9 vezes 2 igual 18. Então a gente descobriu, no final das contas, que a área desse triângulo aqui é 18. E como eu falei, então a área da metade do retângulo vai ser 18 mais 6. Vou escrever aqui embaixo só para não ter que apagar. Então a área da metade do retângulo vai ser 18 mais 6, que é igual a 24. Isso implica que a área do ABCD, do retângulo todo, é igual a 2 vezes 24, que é igual a 48. Então a resposta correta é a letra A.